a comunicação é um negócio muito foda, porque se a gente parar para pensar tanto na vida real como num projeto, tudo aquilo que sofre ruído, ele pode ser produzido de uma maneira meio diferente daquilo que inicialmente foi falado para se fazer e tudo mais. Então, a maior causa está na falta de comunicação ou na má comunicação. Nos dias de hoje, existe mais ferramenta. Hoje prega-se que o profissional ele tem que ser mais criativo, que ele tem que ter o melhor diálogo com as pessoas. E pessoas que se comunicam melhor ali se sobressaem porque o projeto ele fica mais, digamos assim, alinhado. Acaba atendendo. Agora, quando cada um entende uma coisa diferente e não dialoga, o término desse projeto tende a ser muito ruim. Aqui fala a natureza mutante da internet. Aqui, na verdade, está falando de velocidade, né? Velocidade da informação e a maneira como as atualizações elas acontecem, tanto das informações. Ah, morreu um artista. Não, é fake, né? A informação ela é muito rápida, ela tramita muito rápida. E hoje existe essa preocupação ver se ela é verídica, né? E aqui nós temos, por exemplo, em relação ao software. O software, no que diz respeito, quando a gente baixa ele para o PC, ele tem uma velocidade, assim, digamos, um pouco mais lenta, porque demora-se mais tempo, às vezes, para você atualizar, para você usar ali na sua máquina. Por outro lado, já nisso aqui que está na minha mão, que se chama smartphone, vocês sabem a exigência que é para usar um aplicativo, um app no celular. Porque uma vez que ele não esteja atualizado, o que acontece em encheção de saco? Olha, o seu software está desatualizado, é necessário ter uma versão mais recente. Ele meio que obriga você, né? Agora no PC não. No PC você instala um programa e ele fica ali... pelo Windows, pela família Windows, tem como você ignorar, ele nunca atualizar na vida. É lógico que haverá um momento que você não vai conseguir ter uma perfeição. Vamos dar um exemplo claro disso. As páginas estão cada vez mais dinâmicas, recursos novos acontecem, atualizações elas são frequentes. Aí o que acontece? Funcionar, Thomas, vai. É Thomas, né? Funcionar, vai. Porém, ela não ficará perfeito a visualização da página. Então, quer dizer, o celular, os aplicativos têm uma velocidade, você vai lá, necessita instalar, porque ele obriga você. Alguns softwares no PC dá para você dando uma enrolada. Por exemplo, aí, o ambiente que você estava usando com o Emerson agora, que é o Pascalzinho, é um ambiente de aprendizagem. O que requer aí? Que você coloque uma codificação em forma de texto, na linguagem Pascal, aperte o play para rodar e tá tudo certo, não exige muita coisa. Mas vamos supor que a molecada aí que trabalha com desenvolvimento web mais avançado, às vezes tem um recurso mais interessante, que ele tá disponível na versão puta que pariu lá na frente, mas na versão old, a versão velhinha, não tem. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Às vezes basta um mal entendido em torno de um simples termo técnico. Ele quis dizer aqui, agravando o problema da falta de comunicação, tá? Lembrando que esse slide que eu estou conversando com vocês, gente, o nome desse arquivo se chama Estratégia do Projeto. São alguns slides que faltavam eu concluir aquele dia, né? Quando a turma estava toda ainda. Aí semana passada eu não consegui explicar. Cada cliente precisa de atenção e envolvimento pessoal, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse envolvimento pessoal, que pode ter várias interpretações. Você dá atenção para o cliente e você procura estudar a empresa, saber o que ela precisa e tudo mais. Você já vai pegando os trejeitos do cliente para saber o jeito que ele explica, que nem sempre o que ele está falando não é A, Anthony, mas o que ele está falando, Luquinha, às vezes o A dele é um X, é um Z, é um W, tá? Porque a gente vai conhecendo as pessoas e vai pegando o jeito. Aquele cliente é legal, eu gosto de me comunicar com ele. Por quê? Porque ele é mais fácil de dialogar. Tudo que ele fala flui na minha cabeça, eu entendo tudo certinho.
Já tem cliente que é mais difícil o diálogo, para a questão do entendimento. Ali dá um conselho, nunca dê atenção a mais de um cliente, que pode atrapalhar o entendimento da sua necessidade. Mais de um cliente não, você pode até ter 2 no dia, um dos slides aqui fala disso. Porque a partir do momento que você começa a dar atenção demais para todo mundo, os raciocínios eles começam a se misturar, esses trejeitos, esses costumes, a política da boa vizinhança começa. Mas peraí, o Anthony, que é meu cliente, gosta dessa forma, e o Cauã, que é meu cliente, gosta de outro. Eu sei lidar com ele dessa forma, ele de outra. Tá, eu me entendo com 2, mas com 3, com 4, com 5 no mesmo dia, eu fico louco. Seria essa a ideia. Aqui, ó. Que eu havia falado, mesmo assim, apenas os prazos, a questão da comunicação e a atenção está aqui, ó. Atenção no projeto. Então, você tem que dar no máximo uma atenção para 2 aí, rodando, se tiver com os prazos em dia. Cada projeto ele tem que ter desenvolvedores dedicados, que são os cabeças do projeto, são aqueles que estão acompanhando há mais tempo. Então, tem que ter o analista, que é o paizão da turma aqui. E tem que ter os desenvolvedores que já estão há algum tempo estudando essa regra de negócio, tudo mais, vendo. Um bom desenvolvedor conseguirá dar conta no máximo de 2 grandes projetos, tá? Mesmo assim, se os 2 não forem próximos um do outro. A gente sempre tem que pegar uma coisa e fazer bem feito, que nem, por exemplo, um bom código, um bom trabalho de design digital para uma bela apresentação que vocês vão fazer. Vamos pegar o produto, mostrar as características do produto, a Bruna está fazendo isso do outro lado. E vou fazer com vocês, por exemplo. Então a dedicação é essencial. É claro que vocês, na posição de alunos, vocês são obrigados a fazer trocentos projetos ao mesmo dia. Ou ao mesmo tempo. E tudo tem que sair de que forma? Bem, para você ter o seu querido MB. Caso contrário, você arcará com outros tipos de nota. Pessoal, tudo que a gente vai fazer nos dias de hoje tem ferramenta para tudo. Tô lembrando do Cauã aquele dia jogando e testando o teclado, o mouse, testando o teclado para ver quantas barras de espaço o cara dava, né? Obrigado, Rodrigo. Tô gravando áudio aqui, viu? Eu tenho certeza que você vai ouvir e vai falar elefante branco depois, tá bom? Pode sentar. Eu esqueci como que colocava em negrito. Deus é Pai. Léo Stronda. Ô, gente, um desenvolvedor utilizará uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O que quer dizer isso? Quando você trabalha em equipe e você vai começar um projeto e desenvolver ele, nas grandes empresas os caras utilizam metodologias, que são maneiras de você desenvolver um projeto. Daí tem que ter programa para isso, para ver, Luquinha, a estimativa, como se fosse de um voo, por exemplo, as precisões. Nossa, do voo já foi um exemplo mais bem elaborado. Mas aqui para saber se o projeto está em dia, se está em atraso. E tem ferramentas online, que às vezes vocês já viram propagandas no YouTube, como por exemplo, a sua equipe precisa de gestão? Utilize o Monday.com. Você gerencia a sua equipe, aparece a carinha assim do Alisson, aparece a carinha do Lucas, aparece a carinha do Caio Fiore, com as tarefas destinadas para cada um, se está em andamento, se está em atraso, se está belezinha, fica tudo azul, se está em atraso, fica na cor verde. Esse foi o momento. Porque está dizendo que o projeto está estourando, que ele está atrasado, que o negócio não está bom, meu irmão. Tá? Então hoje tem ferramentas muito intuitivas. Algumas gostosas de se trabalhar, outras nem tanto. Mas eu sou bem sincero que eu estou falando esse papo. A galera que gosta de pôr a mão na massa, não tem muita paciência para ouvir. O Cauã é um exemplo disso, mas ele já está melhorando esse lado pessoal dele.
O cara quer sentar e quer fazer, foda-se. Ó, eu quero que você faça isso. Ele quer sentar, ele quer pôr a unha ali no teclado, ele quer fazer. Ele não quer fazer reuniãozinha para... vamos destinar aqui para ver melhor performance para cada um, o que cada um vai fazer, com metodologias ágeis de desenvolvimento. Você quer sentar e quer fazer, quer resolver o problema. Mas isso é quando você está lá no seu começo de carreira, que você está numa empresa pequena. Em breve, Voz MC estará numa empresa grande. E essas empresas grandes utilizam ambientes para colocar você na linha, para saber se você está dando lucro para a empresa e tudo mais. Tá? Então a gente passa por um processo na vida, onde a gente começa de uma forma que a gente gosta e depois a gente tem que seguir alguns padrões, algumas normas dentro da empresa, algumas regras de conduta para trabalhar. Se o desenvolvedor, o analista que ele utiliza ferramenta de gerenciamento de projeto para cuidar do projeto, para saber da estimativa, o cliente, por sua vez, ele pode usar, por exemplo, ferramenta de gerenciamento de conteúdo. O que quer dizer isso? Aqui está um pouquinho invertida essa palavra. Ó. Vamos mudar aqui, ó, conteúdo e projetos. Ó. Primeiro ele explicou sobre o projeto, para cuidar do projeto, e aqui é para cuidar do conteúdo. Existem ferramentas na web, vocês sabem disso, que dá para você desenvolver websites sem manjar de linhas de programação HTML. Vocês sabem disso que tem. Fica bem feito? Existe um padrãozão. Tem como melhorar? Tem. Daí o que o cara tem que fazer? Ele tem que dominar algumas linguagens. Ele tem que lembrar, por exemplo, que o negrito se faz com B que abre, B que fecha, o strong, né? Então, o cliente utilizará uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo para fazer a atualização diária do site, criando documentos segundo os modelos definidos durante o projeto. Você pode ter, por exemplo, então, programas que ajudam você a construir... Estou parecendo o Emerson, conversando com a mão assim. Construindo conteúdos, tá bom? Acho que acabou. E aí o segundo slide, então... Pode. Tá finalizado, tá, gente? Aquele dia nós só lemos e agora eu expliquei, tá? Obrigado.